Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, eu tô com muita saudade de vocês, uma vontade de voltar para a escola. Assim como vocês, eu tenho saudade demais, assim, das nossas rodas, nossas conversas, nossas brincadeiras e nossos momentos também de estudo, de seriedade. Eu gostava muito dos grupos se organizando, brigando às vezes, tentando se acertar e gostava de ver a evolução. E eu continuo gostando, porque dessa forma meio estranha, nós continuamos progredindo. Eu estou contente porque realmente, nessas últimas quase 3 semanas, a gente tem evoluído muito. Todos nós. Todos nós aprendendo juntos, de uma maneira diferente, em face do coronavírus, desse triste cenário que assombra o planeta e, ao mesmo tempo, com a esperança de que depois disso nós voltemos ainda mais fortes, melhores. Então, logo logo nós vamos nos abraçar. Esse primeiro vídeo é uma correção, um trabalho de feedback para os nossos alunos sobre a nossa primeira atividade proposta, Marcelo, Marmelo, Martelo, da grande Ruth Rocha, maravilhosa. Eu escolhi esse texto para a gente abordar, pelos exercícios, como vocês podem ver, primeiro o substantivo próprio, né? Eu, meu nome, ele é um substantivo próprio ou comum, né? E essas diferenças. E as crianças nisso foram muito bem. A maioria já sabe como funciona o substantivo próprio comum. O que acontece às vezes é que as crianças, às vezes, não estão lembrando de colocar a letra maiúscula no substantivo próprio, tá? Não esqueçam, o próprio sempre com letra maiúscula. Nomes de cidades, de pessoas, de marcas, nomes de países, nomes de edifícios, né? Tem muitos nomes de ruas, são nomes próprios, certo? Letra maiúscula. Outra coisa que a gente se propôs a abordar na história do marmelo, martelo, marmelo, é a questão dos sinônimos. Na verdade, a historinha da Ruth Rocha é uma brincadeira com essa coisa do sinônimo, ou seja, a linguagem formal, aquilo que está escrito no dicionário, o significado das palavras formalmente falando. E lembrando, a linguagem formal é a linguagem que nós aprendemos na escola. Mas existem outras formas de linguagem e essa historinha da Ruth Rocha é uma grande maneira de dizer e de mostrar o quanto nós precisamos respeitar as diversas formas de falar. É bem interessante. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da ficha de leitura. Eu queria ajudar vocês a pensar a historinha da Ruth Rocha em 3 partes, como se fosse dividir essa história em pedacinhos mesmo. A gente começa pensando em qual seria a parte importante da primeira parte ali, da primeira parte da história, e qual é a essência da primeira parte da história. Marcelo é um menino que está na idade dos porquês, um menino curioso, como todos nós, principalmente as crianças. Vocês, meus alunos queridos, vocês estão na fase de perguntar. E isso é normal nessa idade. E Marcelo passa então a questionar por que as coisas se chamam ou como elas se chamam. Então, mostra o Marcelo indignado com a maneira formal como as coisas são chamadas. Ou seja, ele não gostava muito do sinônimo que nós usamos no dicionário. Bom, a segunda parte da historinha mostra o Marcelo que, indignado, passa então a criar o seu próprio vocabulário. Marcelo então decide que tudo o que ele vê no mundo vai se chamar da maneira como ele vê. E isso mostra um pouco de revolta do Marcelo com relação ao mundo. Marcelo é meio teimoso, né? E, ao mesmo tempo, mostra essa rebeldia natural que acontece com vocês na fase dos porquês. Vocês começam a questionar algumas coisas. E, assim como no mundo e na vida das pessoas, os pais de Marcelo passam
a não compreender muito bem esse jeito dele estranho de falar sobre as coisas que ele vê. E isso começa a complicar um pouquinho a vida do Marcelo. É ou não é? Na verdade, o que acontece com o Marcelo acontece com muita gente quando começa a querer ser um pouco diferente ou pensar de outra forma. E este texto da Ruth Rocha é, sobretudo, um texto sobre tolerância e respeito à maneira como as outras pessoas se expressam no mundo. Eu acho ele muito lindo. Então, a última parte da historinha é quando finalmente acontece um acidente e, infelizmente, a brasadeira do Latildo se embrasa toda. E por que isso acontece? Porque Marcelinho não teve como explicar isso para os papais. Os papais não estavam muito abertos ainda à maneira diferente como Marcelinho falava. E, embora essa historinha seja muito triste e todos na casa ficaram muito tristes, eles também passaram a trabalhar uma outra forma de lidar com essa maneira diferente do Marcelo falar. Eles passaram a respeitar Marcelo e a escutar Marcelo da forma como ele gostava de falar. E o mais importante é que naquela casa todos passaram a ser mais felizes. E essa é a grande lição que essa historinha traz. Vocês viram? Eu dividi a historinha em 3 pedacinhos. Com isso eu dei a introdução, o desenvolvimento e a conclusão dessa historinha. E é isso que eu quero de vocês na ficha de leitura. Um resumo dessas 3 ideias, buscando as palavras-chave. Lembra que a prof ensinou sobre palavra-chave? Palavra-chave, o nome já diz. Ele quer dizer chave. É muito importante para a construção da ideia do que aquele texto significa e facilita muito a vida de vocês, tá? Então, feito isso, nós já temos nossa ficha de leitura. Nós contamos primeiro que Marcelinho é um pouco indignado com a maneira como as coisas se chamam. Numa segunda etapa, aí o desenvolvimento se conta que o Marcelinho ele passou então a mudar o nome das coisas e isso desagradou os pais e de certa forma eles tinham vergonha até das visitas, isso é dito no texto, né? E é assim, às vezes incomoda mesmo. E em seguida, a terceira parte do texto, a conclusão é que Marcelinho então tenta falar sobre a brasadeira do Latildo e ninguém entendeu. Então, a conclusão é que todos entenderam que deveriam viver melhor se passassem a respeitar a maneira como o outro fala. Isso é muito legal, essa lição, né? Eu adorei passar para vocês essa historinha, achei ela divina, porque ela é humana e simples, ela fala um pouco de cada um de nós, né? Pessoal, assim, quando as perguntas foram feitas lá no formulário, eu vou pegar agora os formulários, eu vou fazer um formulário e vou expor ali nos nossos grupos, tá? Ali no nosso sistema, na sala de aula e também nos grupos de WhatsApp, que aí eu tenho então isso à disposição, certo? Para nós. Vou dispor a correção, mas algumas respostas eu não vou dar porque elas são pessoais, tá? E a gente aqui respeita, né, a posição de cada aluno. Tá bom, gente? Os textos estão bem escritos, mas eles precisam aprimorar um pouquinho. Vamos começar a organizar essa divisão. A outra coisa é o cuidado com a capa do trabalho. Tem uma questão ali que eu peço para comparar com a capa do livro, né? E o que se mostra ali? Que ambos têm um título em formato maior, mais destacado, o nome de um autor ou de autores, o nome de quem coloriu, né, ilustrou. E o que tem de diferente? O livro vai ter o nome da editora. E no trabalho da escola, vai ter que ter necessariamente a data, o nome da instituição, o nome da disciplina e o nome da professora e também a série em que o aluno estuda. Isso também é bem importante lembrar,
tá, gente? Isso organiza nossos trabalhos e faz com que a gente também organize na mente. Fica mais fácil pensar quando a gente aprende a organizar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha primeira tentativa. Estou um pouco envergonhada, mas espero que vocês botem o coração nas coisas que vocês fazem, assim como eu tenho feito com vocês. Porque realmente é só amor que eu recebo. E eu tenho muita gratidão ao ver os pais se empenhando tanto. Por 3 semanas nós já estamos e todos se empenhando e todos pegando junto. E isso eu vou dizer para vocês. É emocionante, é vida, é humano. E eu estou muito contente por ser a professora que está com vocês neste momento difícil para todos nós. Então, por favor, gente, continuem se empenhando, vocês estão de parabéns, nota 10. Eu me orgulho das turmas que eu estou trabalhando, as 2 quintas séries, os 2 quinto anos da Dolvina Leite de Medeiros. Estou feliz, vocês estão pegando firme e a gente está superando juntas as dificuldades. E eu só agradeço. É isso, gente. Um beijo no coração.